nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja. Que assim seja. O tema da reflexão de hoje é adoração, e a Marlene é que vai fazer para a gente. Boa noite a todos. Depois da prece artisticamente falada, né, cantada, vamos fazer a nossa reflexão de hoje, que é sobre adoração. O que é adoração, né? É uma das leis de Deus. Nós vamos observar, é a primeira lei divina. E nós vamos observar que o que é adorar, né? Adorar, segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta em que Kardec faz nessa lei, a primeira pergunta, ele fala: em que consiste a adoração? Olha, na elevação do pensamento a Deus. Deste pensamento, pela adoração, aproxima de Deus, né, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, em outras palavras, é através do pensamento elevado que nós nos aproximamos de Deus. Desde que o homem está na face da terra, ele teve, naturalmente, a necessidade de adorar um ser. E se nós formos observar, isso consiste no seguinte: como nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus, nós temos em nós, né, nesse reflexo condicionado, a necessidade da volta a um ser superior, que na nossa essência nós sabemos que é um ser superior a nós, que nos criou, mas na medida em que nós estamos nesse processo de evolução, nós temos esse conceito menos arraigado, ou com mais concretude, vamos dizer assim, ou com mais elevação espiritual. Então, quando éramos seres bastante primitivos, um pouco mais do que somos hoje, que ainda somos primitivos, né? Nós adorávamos esse ser superior na figura de um raio, de um trovão, do vento, dos rios, né? Se nós formos observar ao longo do processo histórico, sempre o ser ele reverencia um ser superior. E que quanto mais primitivo é o ser, mais necessidade da concretude desse ser para ele adorar. E na medida que ele vai buscando a sua elevação, ele vai se despojando dessa adoração, vamos dizer, exterior. Que aí nós vamos verificar, então, que nós temos adoração exterior e interior. Saímos, né,
do momento de adorar o raio, o trovão, o vento, e fomos colocando essa adoração ainda em seres exteriores, mas que na nossa concepção representava o ser superior. Então começamos a criar as imagens, né? E começamos sempre os talismãs, e fomos sempre adorando naquilo que está exterior a nós. Isso é próprio da imaturidade espiritual. Então, se nós quisermos observar o quão maduros espiritualmente nós somos, é verificar se nós ainda temos necessidades de coisas concretas. Na medida que nós vamos evoluindo, espiritualmente falando, nós vamos nos distanciando das coisas externas e vamos buscando essa adoração na nossa intimidade. E a doutrina espírita, por ser uma doutrina essencialmente racional, ela quer tirar os objetos externos das criaturas, né? Para que essa adoração, para que essa elevação espiritual fique apenas no culto interno, no culto íntimo. Assim como as crianças necessitam, muitas vezes, de objetos concretos, né, que vão substituindo a figura materna, né, que para uma criança o ser máximo é a mãe, porque ela ficou 9 meses ligada até pelo cordão umbilical. Então, na medida que ela vai se distanciar, que ela percebe que ela está distanciando da mãe, ela quer objetos concretos que substituam a chupeta e assim por diante, né? E muitas vezes nós ainda estamos nesse lugar de maturidade espiritual. A pessoa precisa de algo externo a ela. Mas nós precisamos nos libertar disso. É a proposta da doutrina espírita. É amar a Deus em espírito e verdade. Tem pessoas que necessitam muito disso ainda, né? Colocam... agora eu vou falar de espíritas, eu nem vou falar de outras religiões, porque não compete aqui a nós. Que ainda precisa colocar lá o evangelho aberto na sala, ou alguma imagem, né? Se substituir o santo, coloca a foto de um espírito protetor, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra. Nada contra as fotos, em absoluto, mas é mais um sinal de reverência externa. Nós temos um quadro de Jesus, que um amigo nosso aqui pintou, um quadro muito lindo, e nós colocamos de início ali na parte, nesse corredor de entrada. Mas nós tivemos que tirar correndo, porque o que tinha de gente que entrava e fazia reverência, aí nós temos que tirar. E nós colocamos ali na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas parece que necessitam disso ainda, né? Então, precisamos começar a nos observar. Porque, na realidade, o culto a Deus é de elevação de pensamento. E é isso que nós temos que trabalhar. Claro que algumas pessoas têm mais dificuldades, outras têm menos, mas nós temos que caminhar para isso. Mas o interessante, que é o nosso foco agora aqui no COEM, é que às vezes nós deixamos os objetos, né, as imagens, os talismãs, as figurinhas, as fotos, e começamos a transferir para as pessoas. E, no caso aqui, principalmente para os médiuns. E aí, eu ainda acho que isso talvez seja mais sério do que ficar adorando ou reverenciando as imagens. Como isso, né? Isso é muito comum ainda. A pessoa é médium. Foi o médium que falou. E aí começa a entronizar aquele médium. E se nós nos deparamos com um médium que ainda está no início, né, do seu trabalho mediúnico, da sua tarefa, e se não tem muita firmeza, pode se deixar levar por isso. Então, aí nós vemos duas grandes dificuldades. Do médium, que vai aceitar isso como verdade, e vai começar a achar mesmo que ele é um ser que merece todas essas reverências, e do outro que está fazendo.
Isso ainda, infelizmente, tem acontecido muito, muito na seara espírita, no movimento espírita, e que nós precisamos alertar muito, e aqui é a hora, né? Porque nós estamos nos preparando. O médium é uma pessoa como todas as pessoas que merecem ser respeitadas, são pessoas importantes como ser humano, mas não pelo fato de ser médium. E aí existem, então, aquelas pessoas, não, mas aquele médium, sim, porque ele vê, porque ele ouve, porque ele já me falou isso, porque deu certo. E começa, então, esse endeusamento à figura, à pessoa do médium. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isto, respeitar, sim, a pessoa, qualquer ela que seja, porque faz parte da nossa ética, mas não porque a pessoa é médium. Assim como eu tenho que respeitar todo profissional pela pessoa que ele é em si e não pelo trabalho que ele exerce. Claro que todos nós, no nosso aspecto profissional, nós temos que ser bons profissionais, mas não é por isso que a pessoa vai ser respeitada ou não. Se não vou respeitar mais, por exemplo, um juiz do que respeitar, por exemplo, uma pessoa que faz um serviço braçal? Não. Vou respeitar tal ou qual médium porque ele tem mais acuidade mediúnica do que o outro? Não, nós temos que respeitar a pessoa em si. Lembrando que o médium, aquela faculdade em si, ela é neutra, né? E que isso não lhe dá garantia para nada. O Chico Xavier, que foi talvez o maior exemplo de médium que nós tivemos, temos também, claro, o Divaldo, que são médios que têm a tarefa mediúnica no seu mais alto grau, que a gente pode chamar de mediunato, que é o médium missionário. O Chico Xavier fazia questão de eliminar todas essas reverências que eram feitas a eles, né? Então, tem N casos que ele recebia presentes e ele fazia questão de passar o presente para o outro na frente da pessoa. E ele, claro, que não fazia isso porque partindo dele, né, parece que a gente, quando ganha um presente, se fizer isso, já é falta de educação. Ele fazia com todo aquele jeito especial, amoroso, né, que não ofendia em absoluto o outro, porque ele sabia fazer isso muito bem, mas ele estava querendo demonstrar assim, olha, eu não tenho porque ser tratado diferente de ninguém porque eu sou médium. Era esse recado que ele passava, né? Eu me lembro uma vez que o Alexandre Sec, que até é um dos criadores do Coen, né, um orador de Curitiba, ele contou um caso que ele presenciou do Chico, que eles estavam na reunião e chegou alguém com um quadro, né, todo em gesso, uma escultura do Chico Xavier, do seu rosto e tal. Ele recebeu, agradeceu, de repente ele pede para um menininho que participava lá com eles, busca um martelo, tal, o menininho buscou, e ele foi quebrando tudo assim, diz que ficou sujo de gesso. E é evidente que, como eu estou falando, né, ele fazia de um jeito tão amoroso, porque o espírito evoluído, tudo que faz é com amorosidade, mas querendo dizer, olha, a minha figura não é para ser reverenciada em absoluto, muito menos feita escultura e idolatrada nem por mim, nem por ninguém, né? Esse é o recado que os grandes médiuns nos passaram e que a doutrina espírita, né, através de toda a orientação de Kardec, nos passa. Claro que não é por isso que nós vamos maltratar o médium em absoluto, mas não é dar destaque pelo fato de ser médium, porque isso é a pior coisa que nós podemos fazer para um médium. Porque, mesmo que ele seja sóbrio e tal, não vão faltar espíritos zombeteiros que, às vezes, vão até atordoar o médium, né? E colocá-lo em situação difícil. Então, pensemos nisto, né? E busquemos cada vez mais a adoração interna, o culto interior, que não vai ser medido por ninguém, mas que é aquela ligação nossa constante com o nosso Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe, né? E vamos para o nosso trabalho.